Boa noite, queridos alunos. A paz. Mais uma vez nós temos essa oportunidade de estudarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Espero que você esteja ouvindo o vídeo e também revendo e lendo a Palavra para que você possa acompanhar essa caminhada bíblica, que é um panorama, né? Panorama de toda a história da humanidade e história da Bíblia também. Então, vamos acompanhar com cuidado porque tem tantas lições preciosas que nós extraímos da palavra de Deus. E também é um panorama que você vai depois poder te ajudar a entender as demais matérias que você já está tendo e vai ter também durante os 3 anos de ITQ. E você tendo um bom preparo em panorama bíblico vai te ajudar a entender melhor as demais matérias. Então você vai ver a caminhada cristã, né, a igreja cristã, que nós vamos falar, talvez começando hoje, mas vai ter também a escatologia, que nós mencionamos, a vida de Cristo, que é uma outra matéria que você vai ver, a história de Israel, tudo isso que nós já estamos aprendendo, você vai ter oportunidade de ver em maior detalhes nas matérias específicas. Mas fique firme aí, eu creio que você sairá desse curso, pelo menos com uma visão ampla, panorâmica de tudo aquilo que a palavra relata. E hoje nós nós falamos na última aula, sobre a vinda de Jesus, o seu ministério, a preocupação que Deus teve em deixar registrada a vinda do Messias através de 3 escritores, 3 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que cada um retratou um ponto da vida, o seu aspecto, a sua visão a respeito da vinda do Messias tão prometido. Então nós falamos, comentamos, e você pode rever a aula passada para pegar a sequência da aula de hoje. Mas eu quero pegar o finalzinho da vida de Cristo, onde ele teve com o seu ministério de 3 anos, né, como nós falamos, relatada pelos evangelistas, mas a sua morte, um período, né, pouco a gente às vezes ouve falar, um período da sua sepultura até a sua ressurreição, 3 dias. Esse período de 3 dias, Jesus foi atuante também. Eu falei na aula passada que a vida de Jesus foi muito dinâmica, muito ativa. Cada dia, cada momento era muito ativo, e o próprio Evangelho de São João fala que se tudo fosse registrado, nem o mundo todo caberia os livros que poderiam detalhar aquilo que ele fez. Então, esses 3 dias que Jesus esteve sepultado, ainda ele trabalhou. E é sobre isso que eu quero que você entenda comigo e acompanhe, a hora que você puder olhar em detalhes na palavra, analisando aquela passagem que eu vou ler hoje com você. Mas esse período que nós vamos estudar de 3 dias, nós vamos entender o que Jesus fez e como isto vai ser relacionado lá na frente depois, no dia do arrebatamento. O corpo que Jesus teve quando ele subiu, né, quando ele saiu, quando ele ressuscitou, melhor dizendo, é um corpo glorificado, é um corpo que é o primeiro, as primícias, ou seja, ele é o modelo, ele é o padrão daquilo que nós teremos no dia do arrebatamento. Então, preste atenção, esse período agora de 3 dias, desde a sua sepultura, foi colocado lá no sepulcro, as mulheres olharam, o lugar onde ele foi sepultado, a pedra foi rolada, e no 3º dia elas foram lá para embalsamá-lo, quando elas tiveram uma grande notícia, uma grande surpresa de saber que ele havia ressuscitado. E esse período, então, eu quero que você acompanhe esse trecho, que é muito conhecido, mas é uma parábola que o próprio Jesus conta. E essa parábola ela vai explicar o que aconteceu nesse período que ele esteve morto. Está lá em Lucas 16, de 19 a 31. É um período que explica aonde Jesus esteve nesses 3 dias. É a parábola do rico e do Lázaro. Nós conhecemos essa parábola, mas eu quero ler com você, quero que você acompanhe a leitura e vamos explicar em detalhes. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro
que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então aqui nós vamos ver uma passagem interessante de alguém que era cheio de posses, o rico, que vivia esplendidamente. Quero deixar claro, e aqui a palavra não fala ao contrário, não é porque é rico que ele foi sepultado e estava em tormento, e não era porque o outro era pobre, Lázaro, que estava lá no seio de Abraão, lá no paraíso. Não é porque um era rico e outro era pobre. Tem muitos ricos que vão herdar o reino dos céus, porque o coração deles não estão firmados na riqueza. E a Bíblia nos relata muitos exemplos. Nós tivemos muitos patriarcas, inclusive ricos. Abraão foi um dos ricos, a sua descendência foi rica. José, do Egito, o rei Davi, a sua descendência, da dinastia real. Não quer dizer que o rico ele está condenado para o tormento eterno e nem que o pobre já está assegurado o paraíso. Não é isso. Mas é que os dois tiveram a oportunidade em vida de escolherem a sua eternidade. O Lázaro ele teve oportunidade, ele era alguém que teve um encontro com Deus, a Bíblia não fala aqui, mas ele deixa claro que ele foi para o paraíso quando ele morreu. Então aqui você vai ver um relato que nesses 3 dias em que Jesus esteve morto, ele fez uma obra. E aqui nessa passagem fala principalmente de 2 lugares. Um que está lá no céu e outro que está aqui debaixo da terra. O Seol ou Hades é o mesmo nome, um é em hebraico, o outro é em grego, mas que quer dizer regiões inferiores da terra. Então presta atenção, quando a pessoa morre, em vida hoje, antes de morrer, ela escolhe a sua eternidade. Hoje, se nós escolhermos reconhecermos o Senhor como nosso Senhor e Salvador e vivermos uma vida reta, íntegra com o Senhor, nós já estamos assegurando a nossa eternidade com o Senhor Deus. A hora que nós morrermos ou o Senhor voltar no arrebatamento, nós estaremos assegurados eternamente com Ele. Agora, aquele que também em vida não ouve, não atenta para as Escrituras, para a palavra de Deus que está sendo pregada, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Você é testemunha, como eu, de que nunca se ouviu tanto a palavra ser propagada, proferida. E nós temos muitas informações, até em WhatsApp, em Face e tudo mais, de pessoas em hospitais pregando, até enfermeiros pregando, até médicos pregando para um grupo de servidores da saúde ali. Então, pessoas que estão sendo curadas, testemunhando que Deus deu essa oportunidade da sua cura. E fora os pregadores abençoados que nós temos de muitas denominações que estão propagando a palavra através desse meio de comunicação, das redes sociais e tudo mais. Então a palavra está sendo divulgada. E a própria palavra escrita, que nós temos uma abundância de versões que podemos ter para melhor explicar o entendimento de determinadas passagens, até comentários bíblicos, bíblias de estudos e tudo mais. Então nós temos uma infinidade de oportunidades hoje para reconhecer a obra que Jesus fez. Mas muitos escolhem não fazê-lo. E aí Jesus, quando ele conta esta passagem, esta parábola, ele quer mostrar que há um grande abismo que separa os que já estão no paraíso dos que ainda estão no Seol ou Hades. Então preste atenção. Quem morria de Adão até Jesus, 4.000 anos, quem morria de Adão até Jesus, salvo, ele vai para um lugar determinado. E quem morria de Adão até Jesus não salvo,
vai para este lugar de tormento, Seol ou Hades. E quando Jesus morreu, a Bíblia fala e relata lá no livro de 1 Pedro, está lá em 1 Pedro 3, 19 a 20, você pode ver que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Nesses 3 dias que ele esteve sepultado, né, ele desceu às regiões inferiores da terra, no Seol, no Hades, ou seja, no inferno, que não é ainda o destino final, e nós vamos aprender isso lá na frente. O inferno será jogado no lago de fogo e enxofre, na Geena. Este é sim o destino final. Mas aqui o inferno é um lugar ainda provisório daqueles que morreram de Adão até Jesus sem salvação. E Jesus desceu e pregou a esses espíritos em prisão, que está relatado lá em 1 Pedro 3, 19 e 20. Pregou no sentido de testificar, não no sentido de converter, de que haja arrependimento, não, porque ao homem, como está em Hebreus, menciona claramente, ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois vem o juízo. Então não é porque ele está morto que agora vai ter, através de uma pregação que Jesus vai fazer lá, todos vão se converter. Naturalmente, Jesus foi lá pregar, se fosse para o arrependimento, todos que estavam em tormento levantariam as suas mãos, aceitando a pregação de Jesus para sair daquele lugar. Mas Jesus foi lá para testificar, olha, eu era a promessa. Eu fui aquele que foi prometido desde a fundação do mundo, a primeira promessa messiânica, Gênesis 3,15, que Deus prometeu quando só tinha um casal, Adão e Eva, pelo pecado que eles haviam cometido. Deus já me prometeu para que eu viesse ao mundo para resgatar a humanidade. Então vocês que tiveram a oportunidade nesse período todo, através dos profetas, os homens antediluvianos, e ele fala aqui também dos homens antediluvianos, que também recusaram a oportunidade de salvação. Noé pregou até que aquela arca fosse construída, muitos anos se passaram, e ninguém deu crédito, nem a família do próprio Noé, como nós já falamos, deu crédito. Então todos estes antediluvianos e mais aqueles do dilúvio para cá, até Jesus, que morreram sem salvação, estão ainda hoje no Seol, Hades, ou seja, no inferno, lugar de tormento. Então Jesus, quando menciona essa parábola, ele quer dizer que existe um grande abismo. E quando aqui esclarece também a forma com que estas almas estão passando este momento, em tormento. Pai Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, que estou sendo atormentado nesta chama. Eles estão já sendo atormentados, mas preste atenção. Eles estão lá em espírito, não tem um corpo ainda. O corpo, nós vamos ter 2 ressurreições que nós vamos ensinar para que você entenda. A primeira ressurreição é dos salvos, que vai acontecer no arrebatamento. E a segunda ressurreição depois do milênio para os não salvos. Então nós temos a primeira ressurreição para os salvos no dia do arrebatamento. Quem morreu salvo desde Adão até aquele exato momento que Jesus vier no arrebatamento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um tempo. O horário, o dia e o horário ninguém sabe. Mas quando Jesus voltar, primeiro os mortos, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 em diante, ele fala, primeiro os mortos ressuscitarão. E depois nós, os que estivermos vivos, se você e eu não morrermos até lá, e se estivermos vivos, seremos transformados num corpo glorificado. E aí volta o que Jesus fez. Ele ressuscitou num corpo glorificado. Um corpo que poderia ser palpado, ele foi palpado. Ele comeu com os seus discípulos, ele foi tocado pelos discípulos. Então tudo isso prova que era um corpo que ele tinha, um corpo glorificado. Mas ao mesmo tempo, este corpo glorificado que Jesus recebeu, ele entrou naquele lugar onde estavam os apóstolos após a morte de Jesus, todos lamentando, todos ali, talvez escondidos, com medo, né, dos romanos, mas ele entrou naquele ambiente fechado. Então um corpo também que não está mais dependendo, né, das barreiras materiais, ele ultrapassa aquilo. Então ele entrou no lugar fechado e disse, paz seja convosco. É o nosso cumprimento habitual, paz seja convosco, no meio daquela angústia que estava ocorrendo com os apóstolos, porque Jesus havia morrido. Então o corpo que ele teve é um exemplo, é um modelo daquilo que nós teremos no arrebatamento. Mas voltando aqui nesses 3 dias que ele esteve sepultado, ele desceu então às regiões inferiores da terra e pregou aos espíritos em prisão, como está lá em Efésios 4, de 7 a 10. Ele desceu, quem é aquele que desceu? Só
aquele que do alto veio, aquele que de cima desceu, é que pôde descer, de cima dos céus desceu à terra, é que pôde descer às regiões inferiores da terra e pregar no sentido de testificar aqueles espíritos em prisão que recusaram em vida a promessa do Messias, a promessa do Pai. Então, todo esse período de Adão até Jesus, que morreu sem salvação, e principalmente aquele destaca os antediluvianos, né, que eram uma população imensa, eles estavam ali sendo atormentados. E então Jesus veio para mostrar, eu era a promessa. Agora, de Jesus para cá, quem morre sem salvação continua indo lá para o Seol, o Hades, para o inferno, sem salvação. Mas não precisa mais haver a necessidade de Jesus descer, porque não, recusaram a vinda de Jesus na sua primeira vinda. Então Jesus veio, nós falamos na aula passada que ele separou 4 evangelistas para relatar a sua vinda, para quem cada um deles escreveu, de que forma os povos poderiam e puderam ser alcançados através dos escritos dos evangelistas, e nós temos todo o ministério, né, que Jesus agora vai deixar através dos apóstolos, seus ensinos aos apóstolos, para chegar até os nossos dias hoje. Então não há desculpas para quem viveu de Jesus para cá, que, olha, eu não acredito, você não acredita porque você não quer, porque até a criação, ela testemunha que existe um Criador. Então, de Jesus para cá não houve a necessidade dele descer lá, mas antes de Jesus, havia sim a promessa. E quantos aceitaram a promessa? Quantos se renderam? Quantos pediram perdão dos seus pecados, mudaram o seu comportamento, a sua vida? Então nós entendemos a obra que Jesus fez. Antes que ele viesse, tinha a promessa que ele viria. E a promessa não foi depois que o homem se procriou, vieram gerações. Não, a primeira promessa do Messias foi ainda quando somente existia, como eu falei há pouco, somente um casal, Adão e Eva, que pecaram lá no Éden, desobedecendo, comendo o fruto que Deus havia proibido. Então, Jesus foi prometido lá para o primeiro casal e toda a geração, toda a humanidade que viria após ele. E ele desceu ao espírito em prisão, que são esses que estão em tormento, para pregar e testificar. Mas uma coisa interessante que a gente aprende também nessa parábola, que foi dito, né, Abraão aqui fazendo o papel de Jesus, mostrando a impossibilidade de os que estão aqui não podem descer até aí, e nem os que estão aí podem vir até aqui, porque existe um grande abismo, uma separação. E uma coisa interessante, o rico aqui, simbolizando aquelas pessoas que morreram em pecado, que morreram sem salvação, que estão em tormento, eles puderam ver Abraão lá no seio puderam ver Lázaro no seio de Abraão sendo confortado. Mas a Bíblia não fala que os que estão lá podem enxergar os que estão em tormento, porque senão não seria paraíso. Nós, um dia, quando partirmos dessa vida, e se nos mantivermos firmes com o Senhor, seremos recebidos pelo Senhor. Estaremos usufruindo daquilo que Ele prometeu que faria para nós. Agora, os que estão em tormento é porque recusaram a oportunidade de, em vida, escolherem o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. A vida, nós sabemos, é uma neblina, né? Às vezes tempo de inverno, a gente abre a janela, vê tudo nublado, aquela neblina, daqui a pouco sai o sol, aquela neblina vai desaparecendo e acaba. Assim que a Bíblia relata o que é a vida humana, é uma neblina, que logo quando aparece o sol, ela se desvanece, ela some. Assim é a vida humana. E muitas pessoas estão dando tanto valor para a vida humana, pelo tempo tão curto que é a vida humana, 80, 90, 100 anos, se a gente vê pessoas de 100 e poucos anos, já é um grande feito viver todo esse tempo. Mas a eternidade não tem fim. A eternidade é aquilo que, de fato, o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. E esta passagem mostra claramente que os que morrerem sem a salvação, porque recusaram em vida de tomarem uma decisão, vão para um lugar determinado. E os que aceitarem em vida a promessa e o próprio Jesus, agora os ensinos de Jesus, que Ele é o Senhor e Salvador, Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, também terão um lugar que é o paraíso. E o paraíso aqui também não é o destino final, como o inferno aqui também não é o destino final. O paraíso é um tempo até o arrebatamento, quando o Senhor voltar nas nuvens, tocar o anjo, a sua trombeta,
e houver, primeiramente, os mortos salvos, ressuscitarão em corpos glorificados, e nós que estivermos vivos, que talvez a gente não passe pela morte até a vinda do Senhor, seremos também transformados para habitarmos uma eternidade. Não é esse corpo aqui que vai entrar na eternidade como ele está, mas ele será transformado, semelhante àquele corpo que Jesus teve quando ressuscitou, tanto para os que já morreram salvos, quanto para os que estiverem vivos, como fala lá em Apocalipse e também 1 Tessalonicenses 4:17, 4:13 até para frente, você pode ver que é um corpo restaurado, um corpo glorificado para a eternidade. Então, é impossível a gente, depois de morto, ter uma mudança. Eu não quero ficar aqui, eu quero ir para lá. O que eu preciso fazer? Então tem o purgatório, que é um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Não, a Bíblia não fala isso. E também não tem reencarnação, porque ele pede, pai Abraão, então manda lá para minha casa, eu tenho mais 5 irmãos que vão vir para cá, porque eles estão tendo a mesma vida que eu tive quando eu era vivo. E aqui é um lugar de tormento. E aí o que Abraão aqui fala? Olha, eles têm a lei e os profetas. Ou seja, eles têm a palavra sendo pregada. Não, mas se alguém dos mortos ressuscitasse, aí talvez eles dariam crédito. Não é impossível. Não que seja impossível ressuscitar. Jesus ressuscitou algumas pessoas que viveram por mais um determinado tempo e depois morreu. Ele foi o único que ressuscitou, está vivo e breve voltará com poder e grande glória. Então, não há possibilidade de reencarnação. Não há possibilidade também de ter uma escolha após a sua morte. Por isso que em vida você escolhe o seu futuro, eterno com Deus ou eternamente sem o Senhor Deus, que é o inferno. Então, lembrando, inferno, lugar de tormento, aonde o rico estava. E o paraíso, um lugar aonde nós estaremos se morrermos antes do arrebatamento. Quem morrer, quem esperar, quem estiver vivo, melhor dizendo, no arrebatamento, não vai passar pela morte, será transformado e estaremos eternamente com o Senhor. Então, nós vamos explicar isso um pouquinho mais para frente, na escatologia, mas nós vamos voltar nesse tópico aqui. Quem morreu salvo está no paraíso, está em espírito no paraíso. Nós temos um corpo, uma alma e o espírito. O corpo é esse aqui, que vai voltar ao pó que o deu, Zinco, cobre, enxofre, tá tudo aqui. E é os componentes da terra, vai voltar para o pó que o deu. E o espírito volta a Deus que o deu. Então todos vão voltar para Deus, os salvos e os não salvos, isto lá no julgamento. Isso vou explicar mais tarde, o grande trono branco, quando a segunda ressurreição ocorrer, os mortos que estão lá no inferno, no Seol ou Hades, que nós estamos explicando aqui, ressuscitarão também, receberão um corpo para receberem uma sentença de morte eterna e serão jogados no lago de fogo e enxofre. Então, tanto os que estão hoje no inferno, quanto os que estão hoje no paraíso não têm corpo, estão em espírito consciente. Eles sabem quem são. E nós temos aqui muitos relatos, e você já ouviu muitos testemunhos de pessoas que, por Deus, morreram e foram levadas em espírito por um determinado tempo. E relataram coisas que viram lá no paraíso. E depois Deus permitiu que elas voltassem para testemunhar, testificar. Isso nós temos muitos relatos. E você pode até ler um relato de uma pessoa que teve essa experiência pós-morte, João Carlos Marques. Ele era um pregador da palavra de Deus, já faleceu agora, questão de 1 ano, 2, eu não lembro bem, mas faleceu já bem idoso. Mas quando ele tinha lá perto dos seus 60 anos, aproximadamente, você pode achar a história dele na internet, você vai ver o relato dele de pós-morte. Ele teve lá, ele tinha um convite, ele era do Rio Grande do Sul, ele teve um convite para pregar lá no Rio Grande do Norte. Ele estava numa casa ampla, de uma pessoa de bem, de posses, sobrado amplo, que ele explica, e ele começou a passar mal. E aí, logo chamaram as pessoas da casa, olha, o pastor João Carlos Marques está passando mal. E aí, tinham médicos e tal, e ele relata, então, que ele estava ali e ele morreu. Ele relata a experiência pós-morte dele. E foi constatado por 2 médicos que estavam naquela casa. E aí ele relata que ele sai do corpo, ele está sentado na cadeira, as pessoas tentando reanimá-lo, fazendo massagem cardíacas, tentando fazer com que ele reanimasse, e ele sente então o espírito dele saindo do corpo.
E ele falou, eu saí assim, eu vi subindo, eu vi o meu corpo lá na cadeira, as pessoas vão em volta, né? E eu fui saindo. E aí ele fala que ele entra num túnel escuro, muito escuro. Aí ele lembrando, estava consciente, puxa, mas sempre preguei que quando a gente morre, a gente vai para um lugar de luz, eu estou num lugar escuro. Mas ele estava num túnel que estava numa alta velocidade, ele não sabia se estava de pé, deitado, de costas, não sabia, ele estava numa alta velocidade. E quando ele viu lá no final daquele túnel uma luzinha, e ele ia com toda a velocidade bater naquela luzinha, quando ele chegou, ele parou suavemente, e aí ele foi sugado para cima. E era um túnel estritamente claro de luz, que ele não tinha palavras para expressar. E quando ele chega lá em cima, acaba o túnel, ele é sugado, ele explica que quem é que estava lá para recebê-lo? Jesus. Por quê? Os cravos. E aí Jesus permite que ele enxergue algumas coisas, e para ele, não estava entendendo nada, estava um lugar lindo, e ele descreve aquele lugar, aquela música, aquele som maravilhoso, os anjos tocando harpas, e ele relata isso, um perfume indescritível, e ele relata isso. E aí Jesus fala, olha, eu vou permitir que você veja alguma coisa. E ele diz que passa por um portal, ele destaca um portal, mas que tinha lá milhares de pessoas, né, em grupos, conversando, não porque havia panelinhas, mas porque havia pessoas saíam daqui, conversavam ali, saíam de lá, e aquele ambiente tão maravilhoso. E aí Jesus permite que ele olhe coisas. Aí ele relata assim como se fosse numa parede a sua vida aparecendo. Todo o tempo a sua vida aparecendo, desde que ele era criança. E aí vem na sua memória, estava consciente. Puxa, quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui na casa do meu primo, eu sempre fui pobre, meu primo tinha lá uma certa posse, e ele tinha muitos brinquedos, e eu peguei um dos brinquedos e coloquei no bolso. Um soldadinho, um brinquedinho, pôs no bolso. E quando ele chegou em casa, aí ele tirou do bolso e viu que ele tinha trazido um brinquedo que não era seu, e o seu pai, de quem é esse brinquedo? Ah, esse é do priminho lá. Então você vai dobrar o seu joelho e pedir perdão que você roubou algo que não é teu. E nós vamos voltar lá e vamos devolver isso. Olha que preciosidade de pai ensinando um filho a respeito daquilo que não se deve fazer. E voltaram lá e entregaram o brinquedinho. Então ele lembrou disso. Puxa, vai ter lá aquele momento que eu roubei. E apareceu lá. Mas de repente, após aquele evento, a vida dele aparecendo lá em segundos, aparece um pedaço branco. Aí ele pergunta, mas o que é aquele pedaço branco? Jesus fala, eu não sei. Quando você pede perdão, eu apago dos seus pecados e não se lembro mais. Não é coisa linda, meu irmão? A Bíblia fala e a gente se emociona de ver que Jesus ele cumpre aquilo que prometeu. Ele pediu perdão dos seus pecados. Seu pai fez com que ele se ajoelhasse e ele pediu perdão. E o seu pecado foi perdoado. Você pode imaginar quantos pecados o Senhor já apagou quando a gente pede perdão de coração, quando a gente se arrepende? Quanto você pagaria? Quanto de dinheiro você daria para que o seu pecado não fosse revelado? Jesus deu o máximo que ele podia dar, foi o seu sangue, foi a sua vida. E quando você e eu pedimos perdão, ele perdoa. E aí ele relata, e Jesus, depois que passou a vida toda dele, permite por um propósito, entenda bem, quem está lá não enxerga o que está aqui, que ele enxergue algumas coisas. Ele relata que ele viu aquele muro de Berlim, e Jesus fez assim, e aquele muro caiu. E aí ele falou, mas poxa, o muro de Berlim caiu, isso foi bem antes, né, da queda do muro de Berlim. E ele viu também aquela bandeira da União Soviética, da foice e o martelo, e aquela bandeira abaixando, e uma outra bandeira que aqui a atual está, que quando caiu a União Soviética, né, uma nova bandeira subindo. E ele falou, Jesus falando para ele, olha, esta nação por 70 anos pregou que o meu pai não existe, o ateísmo. O comunismo pesado entrou ali na Rússia. E agora eu permiti que por um determinado tempo esta nação tenha a oportunidade de ouvir o verdadeiro evangelho. Então caiu aquela bandeira, que era o comunismo, e subiu uma outra bandeira, que hoje nós temos essa bandeira em evidência. Tudo isso Deus permitiu. E aí ele falou, bom, agora você vai voltar, mas voltar para onde? Não, você vai voltar para onde você está. Sabe por que você vai voltar? Olha lá a casa onde você estava. Olha lá que tinha 30 mulheres, era uma reunião de oração que tinha no andar de baixo, 30 mulheres orando, quando souberam que o pastor João Carlos Marques, que era ele, estava passando mal, e as mulheres entraram em oração, e começaram a orar em línguas. E aí, Jesus permitiu que ele ouvisse de que forma as orações chegaram, melhor dizendo, até lá. E as orações eram em línguas, mas era assim,
salva, Senhor, o pastor João Carlos Marques, cura o pastor João Carlos Marques, restaura da sua enfermidade. Era o clamor que a igreja, o povo de Deus, aquelas 30 mulheres, até ele menciona, se não fosse aquelas 30 mulheres me fizeram voltar e eu não queria voltar. E aí Jesus permitiu que ele voltasse para contar a sua experiência pós-morte. E aí Jesus chama, na visão dele, contando, um anjo, um ser mais ou menos perto de 2 metros, bonito, roupas resplandecentes, e ele vai dar alguns recados para esse anjo. Ele vai estar retirado assim, o pastor João Carlos Marques não está ouvindo o que ele está falando, mas quando o Senhor fala, o anjo abaixa a cabeça, aqueles cabelos longos caem, e ele sempre fazendo assim, e quando ele acaba as instruções, aquele anjo sai da presença do Senhor Jesus, não virando as costas, mas se retirando, olhando para ele, dando reverência e saindo. E aí ele pega o João Carlos Marques, vai levar de volta lá para a terra. Ele disse que ele vai grudar no cinto do anjo, como se fosse mesmo grudando no cinto do anjo, que o anjo vai trazê-lo de volta. E ele conta essa experiência, meu irmão, e ele fala que por 3 meses ele teve uma visão que ele não dormia. Ele passou e ele viu no retorno a orla do inferno. A orla do inferno. Essa passagem que nós estamos lendo aqui, que o rico está em tormento. E ali havia clamor, havia choro, havia ranger de dentes, havia pranto, havia pessoas desesperadas. E ele diz que os anjos do Senhor não gostam de passar por ali, porque ali tem pessoas que escolheram aquele destino final para as suas vidas. Então ele passou para aquele lugar, ele viu a orla, estava lá o anjo trazendo ele. E quando chega naquela casa onde ele morreu, e ele ficou morto por 30 minutos, foi constatado a sua morte física por 2 médicos por 30 minutos. Qual era a instrução que Jesus deu ao anjo? Ele tinha que entrar no corpo, e ele entrou por onde? Ele falou, pela narina. Não é o fôlego de vida? O Senhor soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, ele entrou por aqui. Ele sentiu aquele corpo, aí ele, a ordem que Jesus tinha dado ao anjo, toca com a sua espada num lado e no outro. Quando tocou de um lado, ninguém está vendo o anjo, mas ele está relatando. O corpo mexeu, as pessoas se estranharam, o corpo mexeu, e quando tocou no outro lado, o corpo mexeu de novo. Aí ele ouviu uma voz, abre as janelas, abre os olhos. Aí ele abriu os olhos. Aí ele vai relatar aquilo que ele teve de experiência lá em cima. E ele falou que ele era uma pessoa que tinha pressão arterial alta, por isso foi uma das causas que ele passou mal e veio a falecer. E depois que ele voltou de lá, nunca mais a sua saúde foi prejudicada. Ele teve 100% de saúde. E ele pregou por muitos anos a todas as nações que o convidavam. E Deus havia dito para ele que muitas nações vão te chamar e você vai profetizar, você vai mostrar o que você viu aqui. E ele contava sobre o muro de Berlim, achavam que ele estava... ele acho que perdeu um pouco das faculdades. Falou também da Rússia, que ia cair aquele poderio da Rússia comunista. Tudo isso ele contou bem antes de acontecer e de fato aconteceu. Aí depois ele teve a oportunidade de conhecer uma outra pessoa, uma senhora que como ele teve a mesma experiência. E essa senhora era analfabeta. E quando ela voltou com conhecimento da palavra de Deus extraordinário. Então Jesus dá a oportunidade, além da palavra que é indispensável, é riquíssima em detalhes, de pessoas ainda terem, você deve conhecer mais nomes, de que já tiveram uma experiência pós-morte, de mostrar que tem lá um paraíso, que tem lá um lugar aguardando, Nós estaremos, quem morreu está lá, sendo confortado nesse lugar maravilhoso que ele descreveu aqui. O próprio apóstolo Paulo, mencionou lá na carta aos Coríntios, fala, eu conheço um homem que no corpo não sei, se fora do corpo não sei, que era ele próprio, que há 40 anos, ele foi arrebatado e viu coisas inefáveis que o homem, ao paraíso, ao terceiro céu, que viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. A este homem, como este, eu me gloriarei. Ele estava falando de não se gloriar das coisas feitas aqui, mas de um homem que teve uma experiência como essa que ele próprio teve, desse eu vou me gloriar, que é um homem espiritual. Então, existe um paraíso, e o próprio Jesus, quando estava na cruz, 2 ladrões, um arrependido e o outro não. Aquele que estava arrependido fala assim, Jesus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. O que Jesus fala? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Morreram os dois foram levados. Jesus desceu ao céu Hades, pregou,
aqueles espíritos em prisão, no sentido de testificar, e o ladrão arrependido foi para o seio de Abraão, para o paraíso, aguardando o dia do arrebatamento, porque aí sim todos que estiverem no paraíso, em espírito consciente, vão receber um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo semelhante àquele que Jesus teve. Por isso que essa passagem dá para a gente fazer um link depois com o dia do arrebatamento. O Senhor vai voltar num piscar de olhos, né? Onde nós vamos ter o nosso corpo arrebatado. Se nós não morrermos, ter um corpo transformado, que morreu salvo, vai ter um corpo arrebatado, mas ressuscitado, com um corpo glorificado. Então, tanto os que estiverem vivos, quanto os que estiverem mortos em Cristo, terão um corpo semelhante, um corpo ressurreto, como aquele que Jesus teve. E os que não aceitarem ou aceitaram Jesus até agora e morreram, continuam no céu Hades até a segunda ressurreição, que vai ocorrer só depois do milênio, que é a última dispensação. O milênio é um período de 1000 anos que Jesus vai reinar na terra, que eu vou explicar, mas a segunda ressurreição só vai acontecer após esse período de 1000 anos. Então, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, ao soar da última trombeta, como diz a palavra, num piscar de olhos. Como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E primeiro, então, quem vai ressuscitar? Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, em seguida, simultaneamente, seremos transformados, nós que, porventura, não passarmos pela morte. E aí, nós vamos ter um período que a igreja, arrebatada, a igreja do Senhor, no mundo todo, vai ser arrebatada, vai passar lá com o Senhor no tribunal de Cristo, recebendo os galardões, a ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto isto aqui na terra, nós vamos ter 7 anos de tribulação, onde Jesus vai voltar a tratar com o povo de Israel. Então, eu não falei na aula passada? 2000 anos, de Abraão até Jesus, Deus tratou com um povo específico que ele escolheu para ser bênção para as demais nações. De Jesus para cá, mais 2000 anos, Deus, Jesus, através das suas boas novas de salvação, está tratando com as nações, as demais nações, que o apóstolo João menciona, para aqueles que ainda haveriam de se converter, de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Então, tudo isso a gente vê o plano completo de Deus. E agora, na grande tribulação, Jesus volta a tratar com o povo de Israel. Então, de Jesus para cá, Jesus veio para os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, como diz a palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São os gentios, somos nós. Então, 2000 anos tratou com um povo específico, 2000 anos tratou com os gentios. Está equilibrado a conta aí, hein? Está equilibrado. 2000 anos para os judeus, 2000 anos para os gentios. E agora o ministério dos apóstolos e dos discípulos que Jesus fez e deixou esta ordem, ide e pregai por todo o mundo, as boas novas, começando em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, isso é para nós hoje. Então, nós vamos ver o desenvolver da igreja cristã através da ascensão de Jesus, depois da descida do Espírito Santo, onde começa a igreja cristã, onde começa a igreja, no período da igreja cristã. E aí nós vamos ver todas as boas novas da salvação sendo esparramadas através dos apóstolos, dos discípulos que eles foram formando, até que chegasse hoje nos nossos dias. E nós temos o dever de continuar propagando a palavra de Deus. Então eu espero que você tenha entendido aqui esse período de 3 dias que Jesus, conforme a passagem, a parábola do rico e do Lázaro, esteve pregando aos espíritos em prisão, no sentido de testificar, não de salvar, mas mostrando que eles, em vida, recusaram a promessa que era a promessa de salvação eterna. E também mostrando que existe um grande abismo entre o lugar aonde estão hoje os mortos salvos, as almas, os espíritos, as almas, ou seja, o espírito consciente dos mortos salvos, e também dos lugares dos espíritos conscientes em tormento, que é o inferno, ou seja, Seol ou Hades. Então, isso tudo deixa claro que existe 2 lugares, não há um lugar intermediário, paraíso e o inferno. E aí depois o paraíso, nós vamos ressuscitar quando Jesus voltar, quem já morreu salvo vai ressuscitar, ou quem estiver vivo terá um corpo glorificado, viveremos eternamente com corpos glorificados na eternidade, é corpo glorificado, semelhante àquele que Jesus teve. E também os que morreram ou morreram no passado e vão morrer ainda até
Jesus voltar e ainda durante todo o tempo do milênio, nós vamos explicar, o milênio ainda é um tempo de provação, ainda é um período onde o homem será aprovado. Não é isso que nós aprendemos na definição de uma dispensação, né? Um período de tempo onde o homem é aprovado a respeito de uma revelação da vontade de Deus. Então, esse milênio ainda vai haver um período de tempo que as pessoas ainda vão se rebelar contra o Senhor, que está escrito, está revelado na palavra. Depois do milênio é que vem a segunda ressurreição. Primeira ressurreição, no arrebatamento para os mortos salvos. Segunda ressurreição, após o milênio, para os não salvos. Mas todos teremos um corpo glorificado. Um corpo preparado para a eternidade. Nós um corpo glorificado. E eles um corpo que também será condenado, condenação eterna, para o lago de fogo e enxofre. Espero que você possa estar acompanhando comigo essas referências que eu quero deixar para você ler mais uma vez em casa. Fala assim então, a passagem do rico do Lázaro, Lucas 16, de 19 a 31, Jesus descendo às regiões inferiores, ao céu ao Hades, está lá em Efésios 4, de 7 a 10, Cristo pregando aos espíritos em prisão que estão lá, está lá em 1 Pedro 3, 19 e 20, e o paraíso, onde Paulo, onde Jesus fala que hoje mesmo estará comigo no paraíso, Lucas 23, 43, que você pode, depois com calma, ler essas referências que vão te ajudar nesta aula que nós tivemos hoje, tá bom? E a aula que vem, nós, se Deus assim permitir, estaremos entrando, então, após a ressurreição de Jesus, o período que eles vão aguardar até o Pentecostes, e com o batismo do Espírito Santo, a ordem dada, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ou seja, em vida vai escolher a eternidade. E aí nós vamos falar o caminhar da igreja cristã. Então é uma matéria que você vai ter também, a igreja cristã. Então todo o desenvolvimento da igreja cristã, e nós vamos caminhar alguns séculos, falando da Idade Média, de uma forma resumida, até Martinho Lutero. E depois de Martinho Lutero para cá, os dias finais que nós estamos vivendo. E depois disso, sim, aí entraremos no arrebatamento, que é um grande evento que a Igreja do Senhor espera, o tribunal de Cristo, que são os galardões, a ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, grande tribulação. Depois entraremos no milênio, depois no grande trono branco, que é o julgamento, que é a segunda ressurreição para os mortos não salvos, e depois novos céus e nova terra. Tudo nessa sequência que está bem descrito lá no livro de Apocalipse. Não deixe de assistir. Anote aí as suas dúvidas, eu sei que de alguma forma a gente vai poder estar tirando essas tuas dúvidas, mas a palavra do Senhor é bem clara naquilo que ela deixa registrar. Curva a sua cabeça mais um instante. Senhor, obrigado por esse tempo que juntos passamos aprendendo um pouquinho mais a Tua palavra. Esteja abençoando de uma forma especial, Senhor, a vida de cada um desses alunos. Que Teu Espírito Santo continue complementando aquilo que eu não pude falar, não pude explicar, não pude expressar, mas que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa dar um entendimento para que cada um de nós possamos nos mantermos firmes nos Teus caminhos. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe.